Eu sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aceitação e renúncia da herança. Nós vamos começar falando sobre aceitação direta da herança. O que seria a aceitação direta da herança? É o ato pelo qual o herdeiro diz que deseja ser herdeiro e que tão logo ele se manifesta, retroage até a data do falecimento do decujus. Com a aceitação, o herdeiro ele confirma que tem interesse em participar da sucessão do decujus. E assim, a transmissão ela torna-se definitiva. Artigo 1804 do Código Civil. Bom, essa aceitação ela deveria ser expressa, mas normalmente ocorre de forma tácita, quando o herdeiro ele pratica atos que indicam que aceitou os encargos da herança. Há que se ter muita cautela para presumir que o herdeiro tenha tacitamente aceitado a herança, porque o próprio Código Civil estabelece que os atos oficiosos, tal como o funeral do finado, ou aqueles atos meramente conservatórios, ou até mesmo da administração e guarda provisória, isso não significa que o herdeiro aceitou a herança. Também não importa a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais co-herdeiros. Artigo 1805 do Código Civil. Há ainda uma forma presumida de aceitação, que ocorre quando o herdeiro ele é provocado pelo credor através do juiz para que declare se aceita ou não, ou então que ele silencie. Quer dizer, o fato do herdeiro não se pronunciar faz presumir que ele aceitou a herança. Artigo 1807 do Código Civil. De qualquer forma, o ato de aceitação da herança não depende de ser comunicado a quem quer que seja, tendo em vista que, se produzir os efeitos, não depende do conhecimento de terceiros. É aquilo que chamamos de ato unilateral não receptício. Agora, a aceitação direta, como nós já acabamos de ver, ela é manifestada pelo próprio herdeiro interessado. Mas existe a aceitação indireta. Essa aceitação indireta é por terceiro, em nome ou no interesse do herdeiro. Como assim? Existe a aceitação pelos sucessores. Se um herdeiro chamado à sucessão, ele vem a morrer antes de declarar sua aceitação, o Código Civil permite que os herdeiros desse segundo morto possam manifestar a aceitação por sua herança e, em seguida, manifestar quando a primeira, dizendo se aceita ou renuncia à herança. Isso está previsto no artigo 1809 do Código Civil. Para entendermos um pouquinho melhor, vamos imaginar que Hugo é pai de João. Faleceu. O Hugo, pai de João, faleceu. Antes de imaginar, antes dele se manifestar, sua aceitação ou renúncia da herança de seu pai, João vem a falecer. Juca, o filho de João, ele pode primeiro aceitar a herança do seu pai e, em seguida, ele pode dizer se aceita ou renuncia à herança do seu avô Hugo. Essa é uma hipótese em que pode acontecer. Tá? Agora, a aceitação pelo tutor ou curador. O herdeiro que seja incapaz, por idade ou por qualquer outro motivo, ele pode declarar sua aceitação por quem quer que lhe represente juridicamente, seja o tutor, seja o curador. Ele vai fazer isso mediante autorização judicial. Agora também temos a aceitação
por mandatário. A aceitação da herança também pode ser feita por alguém com uma procuração outorgada pelo herdeiro, com poderes especiais, é claro, e específicos, justamente para esse fim. Embora não haja previsão em lei, é amplamente aceita pela doutrina. Existe também a aceitação pelo credor. Se o herdeiro renunciar à herança, visando com isso prejudicar seus credores, esses prejudicados eles podem aceitar a herança que foi renunciada pelo herdeiro fraudador. Para isso, os credores prejudicados, eles devem peticionar ao juiz pedindo sua habilitação no prazo decadencial de 30 dias após o conhecimento da herança. Isso está previsto no artigo 1813 do Código Civil. Bom, acabamos de ver sobre a aceitação da herança. Vamos falar agora sobre a renúncia da herança. Nesse caso, o herdeiro ele manifesta seu desinteresse em participar do processo sucessório. É diferente da aceitação, que pode ser tácita, e essa deve ser manifestada de forma expressa e solene, por um instrumento público, ou termo nos autos do processo de inventário, e deve ser homologada pelo juiz. Então, a renúncia ela é totalmente diferente da aceitação. A aceitação ela pode ser tácita, a renúncia não. A renúncia ela precisa ser manifestada de forma expressa e solene por um instrumento público ou termo nos próprios autos do inventário. E ela deve ser homologada pelo juiz. Artigo 1806 do Código Civil. A renúncia, ela tem um efeito ex tunc, quer dizer, ela formalizada em qualquer momento do processo, ela vai retroagir até a data da abertura da sucessão. É como se aquele herdeiro jamais tivesse existido. Ele renunciou, é como se ele jamais tivesse existido. Na sucessão legítima, a parte do renunciante vai se somar ao acervo hereditário e será partilhado entre todos os herdeiros. Não se pode renunciar a favor de um determinado herdeiro. Para entendermos um pouco melhor, vamos supor que João é irmão de Juca, que tem 2 filhos, o Tico e o Teco. Quando o pai deles falecer, João e Juca serão herdeiros legítimos por direito e herdarão por cabeça. Cada um vai receber 50% da herança. Se Juca vier renunciar, João receberá a integralidade da herança e os filhos de Juca não vão receber nada, porque não há direito de representação da renúncia, pois o renunciante é considerado como alguém que jamais existiu na herança. Apesar disso, o Código Civil ele prevê 2 possibilidades de os filhos do renunciante serem beneficiados, porém somente nessas hipóteses. Quando o pai, sendo filho único, renunciar, né? Quando o pai ele é filho único e ele renunciar, a situação em que seus filhos, no caso, os netos do falecido, irão herdar por direito próprio ou por cabeça, ou herdarão junto com seus primos na mesma maneira de que seu pai tinha os outros irmãos e todos renunciaram à herança. Artigo 1811 do Código Civil. Quando a renúncia decorre da sucessão testamentária, os efeitos eles são totalmente diferentes. Normalmente, a deixa testamentária do renunciante, ela deve voltar para o acervo hereditário e ser partilhado entre os herdeiros legítimos. Isso é, somente não ocorrerá se o testador tiver indicado o substituto para o caso de uma eventual renúncia. Artigo 1847 do Código Civil.
Agora a gente precisa falar sobre a renúncia abdicativa e translativa. Pode ocorrer de um determinado herdeiro ceder gratuitamente, pura e simples, sua cota-parte da herança para todos os demais herdeiros. Renunciar em favor do monte, sem indicar nenhum beneficiário em particular. Isso chamamos de renúncia abdicativa ou renúncia propriamente dita. O Código Civil ele fala que esse tipo de renúncia não implica aceitação, o que significa que essa transferência por ato inter vivos não será tributada, devendo aí os demais herdeiros recolher apenas o imposto causa-morte, artigo 1805 do Código Civil, seu parágrafo 2º. Isso é uma forma que o legislador encontrou para privilegiar aquele que de bom coração, né, sem pedir nada em troca, renunciar em favor dos demais herdeiros. Alguns autores chamam esse procedimento de renúncia em benefício de inventário. Já a renúncia em favor de uma determinada pessoa chama-se renúncia translativa. A rigor, não é uma renúncia propriamente dita. Para isso, o herdeiro ele deve primeiro aceitar a herança para depois transferir para essa terceira pessoa. Assim, vão incidir dois tipos de impostos: o causa-mortes, por conta da transferência do decujus para os herdeiros, e o imposto inter-vivos, transferência para terceiros. Atenção! A renúncia em favor de uma determinada pessoa não é renúncia propriamente dita, mas é uma cessão de direitos ou doação. Importante, qualquer que seja a renúncia abdicativa ou a renúncia translativa, estamos diante de um negócio jurídico solene, devendo ser realizado por meio de documento público ou termos nos próprios autos do processo de inventário. Bom, tanto a aceitação quanto a renúncia da herança são atos irrevogáveis. Então, quer dizer, uma vez aceita a herança, não se pode mais renunciá-la, mesmo ocorrendo o contrário. Renunciando à herança, não há como o herdeiro depois querer participar novamente do processo sucessório. Artigo 1812 do Código Civil. Importante destacar que não se pode confundir irrevogabilidade com eventuais imperfeições do ato jurídico manifestado. Se a renúncia ou a aceitação da herança foram realizadas sob coação, por exemplo, esse ato ele pode ser anulado, pois ele foi praticado com um vício de vontade. Cabe ainda destacar que, sendo a herança uma universalidade, não se admite a aceitação ou renúncia parcial. Não pode o herdeiro aceitar alguns bens e renunciar a outros em face da indivisibilidade da herança. Artigo 1808, o caput do Código Civil. É admitido no nosso Código Civil que, se o herdeiro participa da herança com títulos diferentes, ele pode aceitar um e renunciar ao outro. É o caso, por exemplo, do herdeiro legítimo, que ele também vai receber um legado, quando então terá aí a opção de aceitar os dois, ou aceitar o legado e renunciar à herança legítima, ou vice-versa. É também o caso do herdeiro que participa de duas sucessões simultâneas, como a de seu pai e de sua mãe, que poderá aceitar as duas ou aceitar uma e renunciar à outra. Artigo 1808, parágrafo 1º e 2º, no Código Civil. Também não se admite aceitação ou renúncia da herança sobre condição ou termo. Isso também está previsto no 1808, no caput, a parte final do Código Civil.
Bom, falamos de aceitação e renúncia da herança. Espero que tenha gostado. Aguardem o próximo vídeo. Tchau!